Ok, estamos de volta com o nosso convidado aqui, o cirurgião Dr. Marcelo Gonçalves. Seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Use esse microfone aí. Dr. Marcelo, vamos falar sobre essa... O senhor é cirurgião do aparelho digestivo, fígado, pâncreas, é uma das suas especialidades também. A minha curiosidade é sobre a questão do pâncreas também. O que causa câncer no pâncreas? Quais são assim, os sintomas para perceber que está com esse diagnóstico? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Boa tarde, Nena. Então, um tema bastante árduo da gente falar, né? Sim. Porque o pâncreas traz vários mitos e um deles é da dificuldade do diagnóstico do câncer do pâncreas, né? Sim. Por que desse diagnóstico? Porque o pâncreas é um órgão que não é um órgão tão grande, ele está envolvido por outros órgãos, então ele está por trás do estômago, ele está por trás do fígado, por trás do intestino, e que normalmente não dá sintomas tão evidentes dele próprio. Então os sintomas são sintomas de dores, de desconforto abdominal, dos olhos amarelados, de náuseas, de vômitos. Então é um sintoma que pode estar presente em uma doença como a gastrite, como intolerância à lactose. Então tem de ter assim, um olhar clínico bem aguçado para a gente, naquele paciente, suspeitar que tem um câncer de pâncreas. Qual é o papel do pâncreas na vida do ser humano? Então, o pâncreas eles têm duas funções. O pâncreas tem uma função endocrinológica de produzir alguns hormônios importantes, como a insulina, o glucagon, que são hormônios que vão atuar no metabolismo dos açúcares. Sim. E tem outra função, que é uma função digestiva, que ele produz algumas enzimas que vão ajudar na digestão dos alimentos. Então, um órgão de extrema importância para esses dois sistemas. E, assim, é engraçado. A gente fala sobre sobre os órgãos do corpo, mas o pâncreas é uma curiosidade, assim, não se fala muito. Faz uma ultrassonografia e se fala em fígado, nos rins, uma série de coisas, esquecem sempre o pâncreas, né? Nos últimos tempos, a gente tem escutado muito, estou com crise, estou com problema no pâncreas. Isso sendo um alerta para que as pessoas possam se cuidar mais, não é? Exatamente. Então, o pâncreas, como eu já falei, é um órgão de extrema importância, né? Se a gente for olhar direitinho, o pâncreas ele é bastante comentado. Quando a gente fala em diabetes, a gente está falando em pâncreas. Quando a gente fala nas pancreatites, que Sim. todo mundo já deve ter ouvido falar, a gente está relacionado com o pâncreas. Em pedra da vesícula, quando o cálculozinho migra para o canal, pode inflamar o pâncreas. Paciente que bebe muito, um etilismo pesado, pode ter inflamação no pâncreas. Então, várias situações o pâncreas pode estar envolvido. Então, é importante essa avaliação desse órgão. Nesse caso, existe mais de um tipo de câncer que pode atingir o pâncreas? Isso. Grande maioria dos cânceres de pâncreas vem dessas células que produzem essas enzimas, né? Então, chama-se adenocarcinoma. Mas a gente pode ter outros tipos de câncer no pâncreas, né? Câncer de origem neuroendócrina, né? Câncer relacionado a cistos do pâncreas. Então, a gente pode ter, sim, outros tipos de câncer. O que a pessoa pode fazer para evitar esse tipo de problema? Então, o câncer ele tem uma origem desconhecida. Existem alguns fatores de risco envolvidos, que é o próprio etilismo, o tabagismo, o paciente que tem diabetes, aqueles que têm pancreatite hereditária, pancreatite crônica, né? Na verdade, é ter um hábito saudável de vida, procurar ver se na família não tem um histórico de câncer de pâncreas. Pode ser hereditário, então? Pode ser hereditário, para que seja investigado, né? E avaliar mediante algum sintoma, né, de dor, de desconforto, dor para as costas, muito comum o paciente referir a esses sintomas, olhos amarelados, procurar um especialista. Afeta apenas adultos ou afeta as crianças também? Então, a gente vê no consultório alguns pacientes, né, muito jovens com quadros de pancreatite crônica, pancreatite hereditária, que pode sim ser um fator de risco para câncer. Mas, no geral, são pacientes da quinta, sexta década de vida, são pacientes mais idosos. Independente de ser câncer, quando as pessoas desenvolvem problema no pâncreas, a alimentação saudável, ela pode ajudar a evitar certas crises, assim? A obesidade está relacionada a vários cânceres do aparelho digestivo. Né? Câncer de colo e reto, câncer de estômago e o câncer de pâncreas também. Então, uma alimentação saudável desde a infância, adolescência,
né, de atividade física, de evitar o tabagismo, o etilismo, de certa forma está protegendo o pâncreas, sim. Pela sua experiência, é um tumor muito agressivo, que geralmente atinge o Então, o abdômen, ele é um tumor muito agressivo, né, por duas razões. Porque ele, por si só, é agressivo e uma localização ruim, né, porque tem vários vasos envolvidos, e também porque, normalmente, ele tem um diagnóstico tardio. Porque o paciente tem alguns sintomas subjetivos, sintomas que ele refere como uma gastrite, alguma alimentação, e aquilo passa 1, 2, 3 meses, e aí, de repente, passa o momento de a gente conseguir um tratamento com mais êxito. Quais são os tipos de tratamento, geralmente, que são indicados? Então, o melhor tratamento seria o tratamento cirúrgico. Alguns pacientes a gente não consegue operar, porque já chegou numa fase mais avançada. Sim. E aí a gente tem que fazer pontes, né, para que a bile seja drenada, para que o suco pancreático seja drenado, colocar prótese, né, fazer algumas drenagens, mas o ideal é que se opere. Quando a gente faz a proposta cirúrgica, a gente tem uma alternativa de que antes dessa cirurgia possa fazer alguma quimioterapia na intenção de regredir e possibilitar a cirurgia. Então depende do estadiamento. Sobre a questão do fígado, existem muitos casos na Paraíba de pessoas acometidas com câncer de fígado? Então, tanto o câncer de fígado e o câncer de pâncreas, ele é bastante prevalente em nossa realidade, né? Tem que ser tratado em centros com especialistas nessa área. Sim. Não são geralmente procedimentos fáceis, né? Os pacientes geralmente são pacientes debilitados, mas que há uma frequência, digamos assim, importante na nossa realidade de câncer de fígado e pâncreas. Doutor Marcelo, o senhor falou sobre essa questão do olho amarelado, um dos sintomas. As pessoas confundem muito com cirrose, não é? Quando aparece esse sintoma? Na verdade, esses olhos amarelados é icterícia, que a gente Icterícia, chama. sim. Tem inúmeras causas de icterícia, entre elas as cirroses, né? Cirrose por vírus, de hepatite, cirrose alcoólica. Sim. Pode ser algum cálculozinho da vesícula que tampou o canal, né, do pâncreas, e isso aí provoca uma icterícia. E pode ser também um câncer de pâncreas. Então, são inúmeras as causas, mas se a gente tem um paciente idoso, com sintomas de dor abdominal, aquele quadro arrastado com o olho amarelado, a gente tem de ficar de olho que pode ser um tumor dessa região de fígado, pâncreas, via biliar. O senhor observa se atinge mais homens ou mulheres? Então, essa patologia do câncer de pâncreas, ela tem uma prevalência um pouco maior nos homens. Não é uma prevalência que chame muita atenção, mas que há uma prevalência nos homens em relação às mulheres. Câncer de vesícula é um pouco mais nas mulheres, né, e o câncer da via biliar, que é o canal que liga o fígado ao intestino, ele tem mais ou menos meio a meio de prevalência. Mas seria o que? As regras? O homem ele bebe mais? Tem um outro estilo de vida? A gente consegue inferir que talvez sim, do estilo de vida um pouco não regular, né, do tabagismo, do etilismo, e tem a questão da pancreatite crônica também, dos pacientes que têm um etilismo mais pesado, um etilismo de longa data. Automedicação. Isso pode ser complicado para as pessoas. Estou sentindo dores, crises, ao invés de procurar um médico ou fazer exames, né? É o que acontece, né? Já que esses sintomas são sintomas, como eu falei, sintomas de uma simples gastrite, uma dor abdominal, um desconforto, né, uma perda de peso, e o paciente toma aquele remédiozinho para o estômago, um analgésico, e vai passando 1, 2 meses, e aí o sinal é o olho amarelo, é o que geralmente ele procura o médico. Só que só tem uma região que chama cabeça do pâncreas que pode comprimir e gerar esse olho amarelo. O restante do pâncreas, o tumor cresce e o paciente não sente não aparece com esse olho amarelo. E aí já chega para o médico uma situação mais grave. Caso venha a ser descoberto, qual é a hora para iniciar o tratamento? De imediato. Imediato. Então, achou o problema no pâncreas, realmente é um tumor, uma massa, então tem de procurar logo o especialista em cirurgia de fígado e pâncreas para que as primeiras medidas tenham sido tomadas e, dependendo da situação, escolher o melhor tratamento. Se aparece algum cisto no pâncreas, não é obrigatório. Naturalmente, às vezes, pode não ser o maligno. O mais comum de cisto de pâncreas é o benigno. Benigno. O que acontece é que hoje nós temos... retirar. Não, hoje nós temos uma radiologia muito, digamos assim, avançada. Então, a tomografia, a ressonância... Às vezes o paciente vai fazer por outro motivo uma tomografia e acha um cisto. Né? Então, esses cistos hoje a gente sabe que geralmente são cistos benignos. Agora, tem algumas situações de um cisto maior, que tem um componente sólido,
irregular. Então, esses merecem um cuidado, porque alguns podem se tornar cirúrgicos. Por que você escolheu essa especialidade? Talvez pelo desafio, né? São cirurgias grandes, são cirurgias, né, desafiadoras. Cada paciente parece que tem uma doença diferente, né? E a gente tenta ao máximo ajudar os pacientes. É, né? Uma área carente ainda de especialista. E o que eu posso dizer é que eu sou feliz nessa área. Inclusive, você atende muita gente carente. Você é um dos médicos do HU aqui na Paraíba. Nós fazemos, né, esse tipo é até bom a gente ter essa oportunidade, né, de estar mostrando o serviço que a gente faz no Hospital Universitário. Sim. Então, que é referência para toda a Paraíba e principalmente nessa área de fígado e pâncreas. É. E o HU, inclusive, tem profissionais assim perfeitos, como a gente costuma falar, uma equipe fora do comum, né? Fica um pouco afastado, assim, as pessoas não costumam ir muito, só realmente quando tem alguém por lá em tratamento. Eu vou, de vez em quando, ao hospital universitário e vejo como é que é o atendimento, inclusive muito humanizado, né? A equipe médica, aliás, a área de saúde, vocês são bem... Lá nós somos um celeiro de grandes profissionais, Sim, né? Vivemos numa área acadêmica, uma área com residente, estudante, então a gente tenta fazer uma medicina da melhor forma possível, né? Então lá nós temos esse serviço de referência, cirurgia de fígado e pâncreas. Sim. E para quem esteja nos vendo, nos ouvindo, que conheça algum paciente que esteja numa situação, e lá estamos de porta aberta para atender da melhor forma possível. Ok, doutor Marcelo. Se você quiser deixar algum contato, redes sociais. O senhor também atende no consultório aqui em João Pessoa, né? Isso, nós temos um consultório no Pátio Shop, outro no Instituto do Cérebro. Sim. Né? E temos o site também, drmarcelogonçalves.com.br, e estamos às ordens para quem precisar. Ok, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Conversamos com o doutor Marcelo Gonçalves, cirurgião.